Oi, pessoal, voltamos então agora para fazer a nomenclatura, para aprender a nomear as cadeias carbônicas, né, os alcanos que são ramificados. Então, vamos à nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, tá? Então, para a gente conseguir dar nome para esse tipo de hidrocarboneto, a gente tem que conhecer algumas regras e algumas nomenclaturas, alguns nomes que às vezes parecem para a gente o que é ramificado, o que são essas cadeias, o que é cadeia principal. Então, a gente tem que conhecer esses conceitos, né? O conceito de cadeia principal, esse talvez seja o principal e é o pontapé para a gente começar a dar nome para essas cadeias. Depois que a gente descobre quem é a cadeia principal e consegue encontrá-la, a gente tem que saber como que vai numerar a cadeia principal. E por último, nós teremos que aprender algumas regras, onde a gente vai saber como dar nome, quem colocar na frente, o que eu coloco, por onde eu começo. Então a gente precisa aí dessas informações para conseguir prosseguir nessa tarefa. Então, primeiro conceito, o conceito de cadeia principal. Quem é a cadeia principal, né? Como que eu descubro a minha cadeia principal? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é a cadeia principal é aquela que vai conter a maior sequência de carbonos. Ou seja, o maior número de carbonos, um ligadinho do lado do outro, ó, um do ladinho do outro. Não necessariamente elas estão numa reta, não necessariamente acima para baixo, de braço para cima, eu posso fazer curvas. Lembra que a cadeia ela é tridimensional, então eu tenho que ver um composto e começar a contar. Aonde que eu tenho a maior sequência? Tá? A sequência não tem interrupção, é um carbono do ladinho do outro, tá bom? No caso que daí eu encontro lá minha cadeia principal com o maior número de carbonos. Se eu encontro duas cadeias que têm o mesmo número de carbonos, né? Ou seja, houve um empate, né? Eu tenho duas cadeias principais com o mesmo número de carbonos. Daí existe um critério para o desempate. Será considerada como cadeia principal aquela que deixar de fora, ou seja, deixar pendurado na cadeia, ligado à cadeia, o maior número de grupos orgânicos, o maior número de ramificações, o maior número de radicais, tá? Aqui eu acho que eu não tenho nenhum exemplo desse daqui, mas a gente já vai ver. Então vamos lá. Digamos que não estivesse pintadinho de verde aqui, tá? Então eu vou procurar a sequência de a maior sequência de carbonos. Então eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, outra. 1, 2, 3, 4. Também não serve. Então a maior sequência é essa. Tanto faz se eu começar a contar daqui, se eu começar a contar de lá, certo? Essa é a maior sequência de carbonos, tem 6 carbonos. Então, essa é a minha cadeia principal. E essa aqui é a ramificação, é o meu radical, que ficou fora da cadeia principal. Lembra que a gente devia dar nome para eles? A gente vai dar nome a eles, tá? Então, aqui é só para a gente entender a cadeia principal. E aqui, ó, também não está pintado de amarelo, depois que eu descobri que é essa, mas olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A reta tem 6. 1, 2, 3. Muito pouco. 1, 2, 3, 4, 5. Muito pouco também. Ou vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Também é menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é igual, ó, essa aqui e essa é igual. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu já tenho um caso onde eu preciso decidir quem é a cadeia principal, porque eu tenho empate, eu tenho 3 cadeias dando 6 carbonos. Essa reta, essa virando aqui e essa descendo aqui, tá? Essa reta me deixa duas ramificações de fora. Essa daqui me deixa duas ramificações de fora também. Se eu vier aqui e pintar aqui, ó, se eu descer esse amarelo aqui, ó,
Fica esse aqui fora e esse aqui fora, 2. E se eu descer aqui, ó, pintar aqui, 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 tudo de amarelo, sobra só uma fora. Então, eu quero o quê? Aquela que deixa de fora o maior número de grupos orgânicos, o maior número de ramificações. Então, eu escolhi essa reta aqui, ó, que me deixa 2 ramificações. Nós vamos fazer bastante exercícios treinando isso. Aqui eu tenho mais um exemplo, tá? Tem mais uma cadeia. E não tá nem pintada, nem nada, pra gente ver essas possibilidades. Então, vamos lá, vamos contar. Vamos sair contando aí e ver quanto que a gente consegue. Olha lá. A reta primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, já foi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, outra com 6. Essa reta e essa vindo aqui. É a mesma, sempre deixo o CH3 de fora. Essa aqui, sabe o que eu já fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma com 6 aqui, ó. E aqui, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, a gente sempre vai pegar as pontas e tentar ou ir para lá, ou ir para cá, ou ir para lá, ou virar aqui, ou virar aqui, ou ir reto para lá, ou ir reto. Tá? Então, eu encontrei 3 possibilidades de com 6. Deixa eu ver se eu consigo escrever para vocês. Vamos escrever de vermelho as que estão com 6. Tá? Deixa eu ver se eu não consigo fazer o tamanho dela, né? Vamos lá. Então, ó, essa aqui tem 6. Depois eu apago, tá? Essa aqui, ó. Tem 6, ó. Subindo. E essa daqui, ó. Lembra que elas sempre estão separadas, tá, gente? Tem 6, ó. Então, reta 6, virando aqui 6, virando aqui 6 também. Então, deixa eu apagar tudo aqui. Quando eu faço, ou borrachinha que não apaga. Quando eu pego essa daqui, ó, essa reta, que tem 6, vamos ver quantos radicais ela deixa para mim? Ó, ela vai deixar para mim esse radical aqui, que é o metil, esse radical que é o etil e esse radical que é o metil. Tá? Então, essa daqui, essa primeira possibilidade de 6, me deixa 3 radicais, certo? Se eu pegar essa outra possibilidade aqui, ó, deixa eu ver se apaga aqui. Essa outra possibilidade aqui, ó, com 6 também, ó. Mesma coisa, ó. Vai deixar para mim 2 radicais CH3 e um CH2 CH3. A mesma coisa que a reta, inclusive os mesmos radicais. Na verdade, essas duas cadeias são iguais, tá? É só eu estou escrevendo elas de formas diferentes, tá? Então, essa aqui é a outra possibilidade, certo? E a outra possibilidade, lembra que eram 3 que eu encontrei, que tem 6 carbonos? É essa aqui, ó. Essa vem reta e vem aqui, tá? Aqui também tem 6. Vamos ver quantos radicais ela deixa? Deixa um CH3, um metil, e deixa um isopropil, deixa 2. Então, essa aqui, ó, eu já vou descartar. Por quê? Porque só deixa 2. Lembra que eu quero o maior número de radicais? Então, essa já não serve para mim. Então, eu fico com a primeira ou com a segunda. E as duas vão formar radicais iguais, não tem problema. Qualquer uma delas que eu escreva, que eu assinale, elas vão ficar com radicais iguais. Então, só para se tornar mais fácil, eu vou escolher a reta, tá? Vou escolher que essa aqui é a minha cadeia principal e ela me deixou com 3 radicais, ok? Então, aquela que deixar de fora da cadeia principal o maior número de grupos orgânicos, a gente vai escolher essa, tá? Nesse caso, eu escolhi a reta, mas aquela que descia aqui também ia deixar o mesmo número de radicais
inclusive os mesmos radicais. Agora que você já achou a cadeia principal, chegou a hora de numerar essa cadeia principal. Uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês é o seguinte: a cadeia principal sempre vai começar com um carbono e terminar com outro, ou seja, ela sempre vai ter duas extremidades, uma ponta e outra ponta. Mesmo que seja descendo, ou subindo, ou fazendo zigue-zague, não importa. Ela sempre vai ter uma sequência. Veja que todos os carbonos, um tem que estar ligado com o outro, tem que dar dando a mão para eles, um dando a mão para o outro, e tem que começar num ponto e terminar em outro. Daí, na hora de numerar, é realmente por número nesses carbonos. Aí você precisa saber se você vai começar a numerar por essa ponta ou se você vai começar a numerar por essa outra ponta. Essa é a decisão que você deve tomar. Por quê? Porque eu quero depois falar aonde estão esses radicais. Ó. Esse radical, por exemplo, etil, está no carbono 3 e esse metil está no carbono 2. Então, qual é a regra para numerar a cadeia principal? Eu vou numerar a cadeia principal primeiro, fazendo que agora nesse caso dos alcanos, fazendo com que os radicais, as ramificações, fiquem nos menores números possíveis. Se eu começar a numerar por aqui, o radical está no carbono 2 e no carbono 3, certo? Se eu começasse a numerar por aqui, ó, preste atenção, comecei por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você viu que o radical ficou no 4 e no 5, se eu começar a numerar por aqui? E se eu começar a numerar por aqui, ele fica no 2 e no 3? Então, qual é a regra? Por que lugar eu escolho começar? Eu tenho que fazer com que as ramificações, com que os radicais fiquem nos menores números de carbono possível, ok? Então, essa é a regra. Aqui, tenho mais uma cadeia aqui. Vamos achar primeiro a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duas 6. A reta me deixa com 2CH3 e a que vira aqui também me deixa com 2CH3. Tanto faz, vou pegar a reta. Tá? Então, essa vai ser a minha cadeia principal. Nossa, que feio. Vamos apagar, vamos fazer mais bonitinho. Mais bonitinhos. Ó, essa daqui, claro que se for possível, não é mesmo? Oh, ficou melhor. Então, essa é a minha cadeia principal, certo? Agora eu tenho que tomar a segunda decisão. Vou numerar. Vou começar a numerar por aqui ou vou começar a numerar por aqui? Se eu começar por aqui, os radicais vão ficar no carbono 2 e no carbono 3. Já se eu começar a numerar por aqui, os radicais vão ficar no 4 e no 5. Bem parecido, né, com a cadeia que a gente acabou de ver. Então, obviamente que eu vou começar a numerar por aqui, porque os radicais já ficam no carbono 2 e 3. Caso você tenha dúvida, né, às vezes tem mais radicais, não está tão óbvio assim, existe uma regrinha muito legal para a gente tirar essa dúvida, para a gente sair dessa dúvida. E essa regra chama a regra dos menores números. Então, o que é essa regra? Eu numero de um lado e vejo onde estão os radicais, no 2 e no 3, e somo esses dois. Aqui é mais, tá? Deixa eu até arrumar aqui. 2 mais. Aí mais, tá, gente? 3 e aqui é 4 mais 5. 2 mais 3 é igual a 5, daqui para lá. E de cá para lá é 4 mais 5. 4 mais 5 é igual a 9. E eu vou escolher sempre a menor somatória, o menor número. Então, eu vou escolher o 5, ou seja, vou começar a numerar por aqui. Tá? Então, aqui as ramificações estão no carbono 2 e 3 e aqui as ramificações estão no 4 e 5. Então, a regrinha dos menores números, muitas vezes, ajuda a gente
para tirar mesmo, né, a conclusão aí, que lado que eu devo escolher. Ok? Então, deixa eu só apagar aqui agora, para não ficar... Vamos pôr um maisinho aqui. E aqui escolhemos a cadeia principal, ok? Então, voltem, né, observem de novo aí que vocês vão conseguir chegar nessa conclusão. Bom, agora chegamos aqui à nomeação. A gente achou a cadeia principal, né? Já vimos quem é a cadeia principal, a gente encontrou a cadeia, a gente decidiu que lado vai começar a numerar a cadeia e agora nós precisamos nomear a cadeia, dar nome para ela. Então, existem algumas regrinhas para a colocação desse nome. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou escrever a posição do grupo orgânico na cadeia, colocando número e um hífen em seguida. Caso haja mais de um grupo orgânico, separar o número com vírgula. Espera aí, vamos lá. Então, por exemplo, eu tenho um metil como radical, como ramificação na minha cadeia principal. Tá lá, pendurado, ligado na minha cadeia principal. Daí, como eu numerei, eu vou ver em que posição está esse metil. Está no carbono 2. Então, eu ponho 2, tracinho, metil. Certo? Mas, às vezes, tem mais do que um metil. Tem 2, 3, 4. Se tiver mais do que um, aonde eles estão? Ah, eles estão no carbono 2 e no carbono 3. Então, eu ponho 2,3 tracinho, metil, e na frente eu coloco quantas vezes são? 2? Então, é di. Agora não, agora tem no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 4, tracinho, tri. Quem que é que está lá? É um etil. Está no carbono 2, 3 e 4. Até está errado aqui, porque etil não pode estar no carbono 2. Mas enfim, é só para a gente aprender a regrinha, tá? Então, pode ser também, ó, tá no, aqui, ó, tá no 2, 2 dimetil. Pode estar no mesmo carbono também, tá? Então, essa é a primeira regra. Depois, regra importante. Esses compostos, eles devem corresponder à posição indicada, mas eles devem estar em ordem alfabética na hora de colocar o nome. E eu devo ignorar, não devo considerar como ordem alfabética o di, o tri, né? 2 vezes, 3 vezes, se for 4, tetra, se for 5, penta. Devo desconsiderar di, tri, tetra para ordem alfabética. Eu considero o metil, o etil, o propil, o butil, tá? E caso houver mais de um grupo orgânico com o mesmo nome, daí a gente põe di, tri, tetra. A gente já falou aqui em cima, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho dimetil, trietil e tetrametil. Tá? Então, aqui eu devo olhar a ordem alfabética do M, do E e do M, tá? Eu nunca devo olhar a ordem alfabética do T e do D, tá? A ordem alfabética é do radical, não quantas vezes ele se repete. E por último, depois que eu coloquei todos os radicais que tem no meu composto, né? Todas as ramificações, agora eu dou nome à cadeia principal, também separando aí por um hífen. Então, eu coloquei 2,3 dimetil, tracinho, 6 carbonos minha cadeia principal com ligação simples e um hidrocarboneto, hexano. Então, o nome do composto é 2,3 dimetil hexano. Ufa! Eu sei que nesse primeiro momento parece muito complicado, realmente são muitas informações, tá, gente? Mas vamos com calma que a gente chega lá. Então, vamos para alguns exemplos. Olha lá, tem esse primeiro aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. As duas cadeias são iguais, vai sobrar um CH3 nas duas pontas, tá? Então, eu gosto de escolher sempre a daqui. Então, achei a cadeia principal, é essa daqui. Se eu começar a numerar por aqui, o radical fica no carbono 2. Se eu começar a numerar por aqui, o radical fica no carbono 4. Então, obviamente, eu vou fazer com que o radical fique no menor carbono
na numeração menor possível. Então, eu vou começar por aqui, certo? Então, achei a cadeia principal, numerei a cadeia principal. Agora, eu vou dar nome à cadeia principal. Primeiro, eu dou o nome para o radical, para os radicais, para as ramificações, tá? Nesse caso, eu tenho uma ramificação que é um metil e ela está no carbono 2. Então, vamos lá, ó. 2-metil, não tem mais radical. 5 carbonos, pente, ligação do tipo simples, an, hidrocarboneto O. Então, 2-metilpentano. E aqui foi colocado o incorreto caso eu começasse a numerar por aqui. 4-metilpentano está errado, ok? Esse próximo aqui, esse a gente já viu, né? Acho que ele tem, não, ele tem mais. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses dois são iguais, os dois da radical CH3, não tem problema. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4. Tá? Então, os dois que tem 6 é a reta e essa aqui que sobe. E essas duas aqui são iguais, que sobra CH3 de novo. Então, mais uma vez, eu vou pegar a reta. Se eu começar a numerar por aqui, os radicais ficam no carbono 2 e 3. Se eu começar a numerar por aqui, eles ficam no 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 2, 3. Então, eu escolho numerar por aqui. E agora eu vou dar nome. Primeiro eu vou dar nome para os radicais. Eu tenho um metil aqui e outro metil aqui. Eles estão no carbono 2 e no carbono 3. Então, olha lá. 2,3 metil. Preciso dizer quantas vezes. Então, eu coloco dimetil. 2,3 dimetil. Não tem mais radical, agora eu dou o nome à cadeia principal. Põe um tracinho, tenho 6 carbonos, X. Ligação do tipo simples, an, hidrocarboneto O. Então, o nome desse composto é o 2,3 dimetilhexano. E aqui, mais uma vez, está o incorreto, não vem ao caso. E, por último, o que eu tenho? É um composto bem parecido também, né? Só que agora eu também tenho o radical etil, tá? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, 6. Tem 3, ó. O reto sobra CH3, CH2, CH3, CH3. Certo? É esse que eu escolhi, na verdade. Se eu começar por aqui, ó, e for reto, vai sobrar CH3, CH2, CH3, CH3. E se eu vier aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai sobrar um CH3, bem grandão aqui, ó, um radical, e vai sobrar esse, vai sobrar 2. Então, eu escolho aquele que me dá o maior número de ramificações. Se eu vier aqui, ó, acompanhem comigo, ó, escolher essa cadeia aqui, ó, aqui e aqui, que dá 6 também, ó, o que sobra? Sobra esse radical, deixa eu até escrever aqui para vocês verem, ó. Sobra esse radical e sobra esse. Se eu escolher essa cadeia aqui, ó, como cadeia principal. Aí vai até aqui, certo? Também tem 6. Só que nesse caso, ela me dá 2 radicais só as duas bolinhas aqui. E aqui, ó, só dá esses 2 aqui, ó. E se eu escolher essa reta ou essa que sobe aqui, me dá 3. Foi por isso que eu não escolhi essa, tá? Por quê? Porque me deu o menor número de ramificações. Eu sempre quero o maior número de ramificações. Então, nesse caso, eu escolhi mais uma vez a reta, que é mais fácil, mas poderia ter começado por aqui também, dá na mesma, tá? Então, achei a cadeia principal, vou numerar agora. Se eu começar a numerar por aqui, as ramificações ficam no carbono 2, 3 e 4. Se eu começasse a numerar por aqui, ó, fica no 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu não quero os maiores números, eu quero os menores números. Então, eu quero 2, 3 e 4. Então, eu vou começar a numerar por aqui, ok?
E agora eu vou dar o nome. Eu tenho que dar nome por ordem alfabética. Então vamos lá. Esse é metil e esse é metil. E esse daqui é etil. Quem vem na frente? O E, certo? Que carbono ele está? No carbono 3. Então olha lá. 3 tracinho etil. Depois, o metil. Eu tenho no carbono 2 e no carbono 4. 2,4, duas vezes metil, dimetil. E a cadeia principal com 6 carbonos, X, ligação do tipo simples, AN, hidrocarboneto O, hexano. Então, eu tenho 3-etil, 2,4 dimetil, hexano. Daí você pode me perguntar, mas professora, o D não vem na frente do E? Sim, vem. Então tá errada a ordem alfabética? Não. Lembra que eu devo considerar a ordem alfabética do radical. Esse é etil e esse é metil. O di, o tri, o tetra, o penta não entra na qualificação aí da ordem alfabética, tá? Entra o radical. Etil vem na frente de metil, ok? E aqui, eu acho, vamos ver aqui, ó. Cuidado, essa é uma coisa super importante, gente, prestem muita atenção nisso. Não existe ramificação na ponta da cadeia, não existe. Isso daqui não é ramificação, isso é ponta. As ramificações sempre vão estar a partir do carbono 2. Nunca vai ter ramificação no carbono 1. Porque eu não quero uma sequência de carbonos. Se eu começo a numerar essa cadeia aqui e eu paro aqui só porque aqui é reto, eu acho que isso aqui é ramificação, na verdade ele só está escrito aqui embaixo, mas se eu pegar, esse aqui é o começo e aquele é o fim, ou esse é o começo e esse é o fim. Então nunca vai existir ramificação na ponta. Tá? Então, ao invés dessa cadeia ter 1, 2, 3, 4 carbonos, ela tem, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E vou começar a numerar por aqui, é o amarelinho, né? Porque a ramificação já fica no 2, certo? Então, é 2 metil, esse é um metil. 5 carbonos é pente, ligação simples AN, hidrocarboneto O. Então, prestem bastante atenção nisso. Esse daqui é o isooctano, é aquele presente lá nos combustíveis, né? na gasolina, né? A gasolina que tem aquela octanagem é porque ele tem esses compostos aí, tá? O isooctano é o nome usual do 2,2,4 trimetilpentano, tá? Que é o seu nome oficial. Então vamos ver como que eu dou nome para esse composto. Vamos primeiro achar a cadeia principal, aquela que tem a maior sequência de carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem infinitas possibilidades com 5 carbonos, tá? Mas vocês vão ver que todas elas sempre vão deixar 3CH3 como radical. Então, qualquer uma delas que eu escolha é a mesma cadeia, tá? Lembrando que ela está espacialmente. Aqui a gente só está escrevendo ela no plano. Então, mais uma vez, eu escolhi a reta, tá? E agora eu vou escolher por onde eu começo a numerar. Aqui, se eu começar por aqui, no carbono 2 eu tenho 2 radicais. E no carbono 4 eu tenho 1. Se eu começar por aqui, no carbono 2 eu tenho um radical e no carbono 4 eu tenho 2. Agora eu fiquei na dúvida, porque no carbono 2 radical, no carbono daqui 2, daqui 2, qual que eu escolho? Na hora da dúvida, o que você faz? A regrinha dos menores números e começa a somar as posições aonde estão esses radicais. Então vamos lá. Por aqui eu tenho um radical no carbono 2, outro radical no carbono 2. Então, 2 mais 2.
e depois eu tenho no carbono 4, mais 4. 2 mais 2, 4, mais 4, 8, aqui deu 8. Se eu começar a numerar por aqui, 1, 2, eu tenho um radical, 2. 3, 4, 4, 4, eu tenho 2 radicais. 2 mais 4, 6, mais 4, 10. Que lado que eu vou escolher? Aquele que me der a menor somatória. Então, eu vou começar por aqui. Porque aqui eu já tenho 2 radicais. E aqui tenho mais um. Aqui era 1 e 2. Certo? Então, isso também tem que ficar atento. E agora vamos dar nome, né? Então, eu tenho a cadeia principal, eu tenho 3 radicais metil. Tá? Tenho 3 radicais metil, tudo igual. Eles estão no carbono 2, no carbono 2 de novo e no carbono 4. Então, eu tenho 3 vezes o metil. Então, eu tenho trimetil. Agora, eu dou nome à cadeia principal. 5 carbonos pente, e, ligação simples AN, hidrocarboneto O. Então, esse composto é o 2,2,4 trimetilpentano. Ok? E aqui embaixo só está errado. Não vamos focar nesse. E para finalizarmos, quero trazer para vocês aqui uma cadeia, onde eu quero que vocês ponham pausa aí, né? Pausa o vídeo, escreve essa cadeia, deixa ela tudo bonitinha aí no seu caderno, faz ela bem feitinha. Tenta encontrar a cadeia principal, tenta não, encontra a cadeia principal, numera a cadeia principal, encontra os radicais, né? As ramificações, e depois dá nome a essa cadeia. Então, olha lá, pausa, não vale roubar, dá um pausa e faz aí esse exercício que eu já vou vir aí com a correção. Vai, gente, dá pausa. Não fica esperando não chegar a próxima não para copiar. Dá pausa, vai. Dá pausa que eu tô vendo você fazer isso. Então, vamos lá. Temos a cadeia aqui. Depois de muito observar, sei que vocês fizeram aí, vamos ver se chegou no lugar certo, tá? Se eu começasse a numerar por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, outro 7 aqui, ó, esse que gira aqui, ó. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um 7 e um 8, né? Não fiz essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, depois de muito andar para lá e para cá fazer conta, eu cheguei numa conclusão, uma cadeia que tem 8 carbonos como na cadeia principal. Então, check. Número 1, localizei a cadeia principal. Número 2, preciso numerar agora. Se eu começar a numerar por aqui, eu tenho um radical no carbono 3. Se eu começar a numerar por aqui, eu tenho um radical no carbono 4. Então, pronto, já solucionei o meu problema. Eu vou começar por aqui, que aqui está no 3 e aqui está no 4. Tá? Não vou nem pensar mais. Então, segundo, numerar, check. Terceiro, dar nome aos grupos orgânicos. Então, eu posso vir aqui dar nome para todos eles para eu saber a ordem alfabética. Ó. Metil, metil, etil, isopropil. Ai, professora, como que eu sei esses nomes? Volta lá consultar a tabelinha, que em mãos com a tabelinha você sabe aí como dar nome para todos os compostos. Então, dar nome aos grupos orgânicos, check. E por último, escrever o nome em ordem alfabética e depois a ordem alfabética dos radicais e depois da cadeia principal. Então, olha lá, eu tenho M, E e I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Então, ó, E, I, M. Então, E, o etil, está no carbono 5, então 5 etil. O isopropil também está no carbono 5, 5 isopropil. O metil está no carbono 3 e 4, 3,4, duas vezes metil, dimetil. Cadeia principal com 8 carbonos, oct, ligação do tipo simples AN, hidrocarboneto O, octano. Então, o nome desse composto é
5-etil, 5-isopropil, 3,4 dimetil octano. Vocês viram que lindo? Quando que vocês imaginavam que um dia vocês iam escrever esse super nome? Se você não acertou, não tem problema. É o nosso primeiro contato aí com esses compostos, é o nosso primeiro contato em dar nome, né, em achar, numerar e dar nome para essas cadeias. Então, quanto mais a gente praticar, mais isso fica evidente, fica mais claro e fácil para nós. Tá? Depois nós vamos ver que a partir do nome, se eu te der esse nome aqui, eu vou te dar esse nome e você vai fazer essa cadeia. Porque também é possível, o contrário também é possível. A gente consegue dar nome à cadeia e consegue desenhar a cadeia a partir do nome. Tá? É por isso que nós vamos praticar bastante, nós precisamos fazer muitos exercícios, muitas cadeias aí, dar nome, escrever as cadeias, para que a gente possa verificar como fazer mesmo, né? Verificar não, é guardar, né? Como fazer tudo isso e vocês vão ver que é perfeitamente possível. Bom, então vamos ficar com os exercícios mais adiante e quando for fazer exercício, quando for aí desenvolver as cadeias, dar nome, volte a assistir o vídeo, volte nas etapas, volte nas explicações, que isso também vai ficando cada vez mais claro. O vídeo é para assistir 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias, tá, gente? É por isso que eu acho bacana que o vídeo dá essa possibilidade para vocês. Bom, então encerramos alcanos por aqui. Vocês vão ver que esses radicais eles vão ser usados em todos os outros compostos. Então isso é muito importante. Vamos praticar bastante. Até mais, pessoal!